Já estou gravando, iniciando então a aula de Ateliê 8. Espera que tem mais gente entrando aqui, permitido. Ateliê 8 do curso de Arquitetura e Urbanismo. Estamos começando, certo? Essa é a nossa primeira aula gravada. E eu sou a professora Caroline Rampon. Eu sou arquiteta e urbanista e leciono na UBRA no campus Canoas. Sou gaúcha, moro na cidade de Canoas também. Dou aula no curso de Arquitetura e Urbanismo na disciplina de Ateliê 8, é uma delas. E também dou aula na disciplina de Ateliê 9, que é a disciplina que ocorre junto com o TCC 1. Eu sou uma arquiteta atuante na área da arquitetura, em horário comercial, tenho um escritório de arquitetura e sou professora no período noturno. E dou aula não só na arquitetura, eu dou aula para algumas engenharias também, porque eu tenho uma segunda formação, segunda que na verdade foi a primeira. Primeiro eu fiz engenharia de plásticos, que é um curso que é tipo uma engenharia de produção. Atuei no mercado de trabalho, não me adaptei muito bem, voltei para a faculdade, fiz arquitetura, me realizei, me especializei e hoje sou arquiteta atuante, mas acabo lecionando também dentro da parte de engenharia. Então eu dou essas disciplinas que têm a ver com design de produto e layout em si de fábricas. Eu tenho uma vivência muito grande fabril também. Tá? A minha área de atuação na arquitetura é bem forte na área residencial, comercial, mas em especial na área da saúde. Tá? Arquitetura para a saúde. Eu gostaria de conhecer rapidamente vocês. Eu sei que vocês, se vocês estão aqui no ateliê 8, vocês já passaram pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? É a primeira vez que eu vou dar a disciplina de ateliê no EAD. E eu sou uma pessoa muito de trazer o prático para vocês, eu sou uma professora, sim, de juntar muito prático com teórico. Então, eu vou buscar algumas alternativas para a gente tentar compensar o fato da gente estar em EAD. Eu já vou explicar ela para vocês, o tema da nossa cadeira, mas eu gostaria de rapidamente só ir passando por vocês. Eu vou até abrir a lista aqui. Eu gostaria de saber a idade de vocês e de onde vocês são e se trabalham já com arquitetura ou não, tá? Eu vou ir chamando na ordem que está aparecendo aqui para mim. Pode ser o Alexander? Opa, boa noite, professora, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu sou o Alexander, então, moro na Serra, em Caxias do Sul, tenho 47 anos, eu trabalho numa indústria na parte de execução de projetos e também atuo na parte de inspeção e laudos, de Na estrutura parte já... de arquitetura mesmo. A gente produz a estrutura metálica, né? Ah, Então, tá, a gente perfeito. faz projetos autoportantes, projeto de pré-moldado também, faz sistema de armazenagem, que é o forte, é o sistema de armazenagem. Então, já estou ali faz um tempo, já trabalhei na área da arquitetura, já fiz estágio, já trabalhei com uma construtora, enfim, eu acabei vindo para a arquitetura. Na E parte... eu comecei o curso, já fiz algumas transferências, por causa das viagens eu acabo não conseguindo acompanhar no presencial. E daí agora consegui aqui essa modalidade do híbrido, tem que me formar agora até o ano que vem, Tá para não ótimo. perder a validade. Uhum, tá ótimo. Perfeito, Alexandre. Obrigada. O Andrei, Obrigado. Oi, prof, tudo bem? tudo bom, Andrei? Boa noite. Boa noite. Eu sou de Carazinho, Rio Grande do Sul. Tenho 23 anos, já trabalhei em Certo? Que construtora. idade tu tens?
23. E hoje eu trabalho no setor de planejamento da Prefeitura de Carazinho, como estagiário. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Elton? Boa noite, professor. Boa noite. Sou de Belém do Pará, moro no Amazonas e agora estou no Pará trabalho, sou engenheiro civil, trabalho com obras, né? E estou fazendo curso de arquitetura para uma questão de complementação na parte de projetos, visão, né, Sim. de espaço para compatibilizar e tudo. Tá, perfeito. E eu já trabalho na área da construção civil e fazendo alguns projetos também já. Tá ótimo, Elton. Obrigada. Né? A Gabriela Trois. Oi, boa noite. Meu nome então é Gabriela, eu tenho 26 anos, sou de Novo Hamburgo, pertinho de Canoas. Eu já trabalho numa construtora que é dos meus pais, mas eu trabalho mais na parte do escritório mesmo, mais burocrático. E já fiz também estágio em escritório de arquitetura. Eu já sou formada em medicina veterinária, trabalhei 6 anos em clínicas e daí agora estou voltando para casa. Ah, tu tá que nem eu também. Eu trabalhei 5 anos na engenharia de produção. Sim. Aí reverti, voltei para a faculdade, fiz arquitetura e mudei. Legal. Obrigada, Gabriela. Agora a Gabriele Santos de Lima. Boa noite, sou a Gabriela então, tenho 26 anos também. Vim mais ou menos faz uns 2 semestres transferida de outra universidade. Sou de Novo Hamburgo, pertinho aqui de Porto Alegre. Atualmente eu trabalho numa construtora, então, na parte de execução de obra mesmo. É bem canteiro de obra, capacete, botina todo dia, perrengue, mas é isso aí. Tá, perfeito. Legal, todos vocês até agora estão com experiência na área, né? Isso ajuda bastante. Obrigada, Gabriele. O Juan. Olá, boa noite, professora. Bom, então me chamo Juan Rosa, tenho 27 anos, atualmente resido em Torres, no polo de Torres mesmo. Atualmente eu sou ativo na área, tá? Eu sou técnico em edificações já formado há 6 anos e hoje executo projeto residencial e comercial, tanto projeto quanto projeto executivo. Ah, perfeito. Torres tem um mercado imobiliário bem acelerado também, né? Bom, os outros eu não comentei, mas litoral é bem forte, né? Tá certo, Rô. Obrigada. A Priscila. Boa noite. Oi, Priscila, boa noite. Meu nome é Priscila, sou da cidade de Sapiranga. Eu tenho 39 anos e atualmente eu estou trabalhando no escritório de arquitetura, que faz bastante arquitetônico e interiores. Eu estou na parte de detalhamento de interiores e é isso. Tá, perfeito. Perfeito. Obrigada, Priscila. Obrigada. O Rafael. Boa noite. Eu tenho 48 anos, sou de Porto Alegre, moro em Capão da Canoa. Eu sou administrador de empresas, técnico em edificações, pós-graduado em gestão de obras. Eu estou fazendo agora, já estou com 80% da arquitetura concluído. Tem algumas disciplinas ainda, tipo do sexto semestre, que falta, né? Mas, no geral, ali 80% já está concluído. Eu sou corretor de imóveis e sou gerente de imobiliária. Eu fiz o estágio 2 eu fiz na prefeitura aqui de Capão da Canoa, na área de projetos. E agora o estágio 3 estou fazendo uma consultora que é uma das maiores aqui da região. Já tive experiência gerenciando obras próprias e obras de clientes, fazendo todo o acompanhamento desde da seleção do pessoal para trabalhar, como compra de materiais, né, leitura de projetos, enfim, a gestão completa das obras, né. Tá, perfeito, Rafael. Tá ótimo, obrigada, viu?
Agora a Raquel. Olá, boa noite, professora. Boa noite. Me chamo Raquel, né? Eu sou de São Leopoldo e eu faço estágio na Prefeitura de São Leopoldo, na vigilância sanitária. Eu tenho um ano que eu faço na parte de aprovação de projetos na área da saúde, né? Na área de idosos, escolas de educação infantil e clínicas médicas. Sim. E é a minha primeira graduação, comecei com 49 anos, já estou com 52, já estou indo. Tá, perfeito. Tá ótimo. Mas tem alguma vivência na área também. Tem Tá, um pouquinho também. tá ok, obrigada, Raquel. Agora a Sabrina. Eu não sei se a Sabrina é quem me disse que não tinha como ligar o microfone. Ah, tá aqui. A Sabrina. Ah, show, Sabrina. 26 anos, Novo Hamburgo, setor de assistência técnica da Cirela. Ah, show de bola, então tem experiência na área também. Maravilha. Obrigada, Sabrina. Agora nós temos somente o Walter e a Vitória. Pode ser o Walter primeiro. Meu nome é Walter, 50 anos. Eu estou no 8º semestre, né? Praticamente certinho o currículo na sequência, né? Sim. Não tenho experiência na área, mas tenho bastante vontade. Já fiz muita coisa própria, Tá. inclusive de construção de material seco para mim mesmo. E o que me levou a ter interesse pela cidade. Tá. E que cidade tu é, Walter? Sou do Capão Velho, do lado de Pelotas. No sul do estado. Tá. Uhum. Rio Grande do Sul também. Isso, sim. Tá, ok. Obrigada. E a Vitória? Oi, boa noite. Eu tenho 30 anos. Eu moro em Dom Pedro de Alcântara. É uma cidade interior, do lado de Torres. Eu fazia presencial na Ubra Torres, daí eu migrei pro híbrido, né? Porque eu tenho um bebê de 2 anos. E aí eu optei por estudar EAD. Eu tenho uma empresa que faz projetos de prevenção contra incêndio, vende extintor, placas, tudo que é prevenção, sabe? Tá. Eu já trabalho na área também, eu trabalho na Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, na área da liberação de projetos, eu faço projeto elétrico, eu faço um monte de coisa assim, sabe? Dessa área. Tá certo. Perfeito. Obrigada, Vitória. Eu não sei se entre vocês já se conheciam, a turma toda estava em ateliê 7 semestre passado, vocês já tinham conhecimento entre turma, assim, de todo mundo ter contato? Tá, show de bola, perfeito. Acho que a maioria vem seguindo algumas cadeiras juntas, assim. Que já se conhecem. Tá, maravilha. Pessoal, o que é o ateliê 8? Ateliê 8 é a última disciplina de projeto, né, de prática projetual de arquitetura, antes do nosso TCC, antes do ateliê 9, que é o nosso TCC. Então, qual é, se a gente for pensando por complexidade, ele vai ser o ateliê mais complexo antes do TCC. Eu vou ter que fechar minha janela aqui, que tem um cachorro latindo. Vocês ouvem o cachorro latindo? Ouvem, né? Vou fechar aqui. Oi. Pelo menos para dar uma amenizada. É do vizinho, não é nem meu. Pessoal, então assim, ó, pensando nas disciplinas de ateliê, elas são assim, elas sempre têm um tema e uma complexidade. Quando vocês fizeram lá o ateliê 1, era lá o primeiro tema, ateliê 2, e eles vêm crescendo na complexidade, tá? Então, essa é a maior complexidade de projeto que a gente vai ter antes de ir para o TCC. O TCC é uma complexidade, um projeto que a gente escolhe, que cada um de vocês vai escolher depois, e vai trazer toda a bagagem da formação
e vai colocar naquele projeto de sua escolha. Daí vocês vão escolher tema, complexidade, terreno. Aqui ainda não. Aqui a gente ainda tem o tema, a complexidade e o terreno escolhido, digamos assim, pelo ateliê e todo mundo fazendo igual, tá? No ateliê 8, o nosso tema é um mercado público, tá? Nosso tema é um mercado público. Então, por que ele tem essa complexidade, digamos assim? Porque a gente tem que articular inúmeros espaços, né, no programa de necessidades, a gente tem que articular isso entre si, fazer esse programa de necessidades funcionar e fazer isso funcionar no terreno, né? É o outro exercício, fazer isso dar certo no terreno. O nosso terreno é um terreno em Canoas, tá? Então, é o mercado municipal da cidade de Canoas. É o mesmo trabalho que o pessoal do presencial fez. Então, eu tenho vários exemplos de trabalhos também para colocar para vocês. Eu vou poder dar exemplos. Não quer dizer que a nota deles tenha sido a maior. Eu só quero exemplificar até onde vocês vão conseguir chegar nesse trabalho e conseguir entender como que são as pranchas e tudo, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje, então, esse terreno, que a gente tem que articular o mercado público, e nós temos um caráter deste projeto, que é a estrutura dele enquanto linguagem visual do projeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a estrutura do prédio, ela aparece na edificação. Ela não é uma estrutura que deva ficar escondida, como muitas vezes muitos trabalham na área, a gente vai lá, a estrutura, a gente esconde na parede, a gente esconde, entende? Não é nesse sentido. O sentido justamente é a estrutura ser usada como a linguagem, como o viés estético desse trabalho. Então, a nossa estrutura vai nos conduzir ao resultado estético de projeto, certo? Vocês já devem ter visto muitos projetos onde isso acontece. Eu vou trazer exemplos, a gente vai ver nos estudos de caso também, certo? Mas sempre que a gente entra, digamos assim, num estacionamento de um shopping center e que a gente visualiza, normalmente tem aquelas lajes nervuradas por cima, onde a gente está visualizando a laje, como ela é, sem reboco, sem nada, o pilar já está nos dando esse resultado estético dessa estrutura ser aparente. Quando a gente entra num ambiente que tem estrutura metálica, por exemplo. Pode falar, Andrei. Aqui em Carazinho, quando eu trabalhava na consultora Sanger, foi feita uma estação gastronômica em pré-moldado. Tudo aparente. Tanto do mercado, das salas comerciais. Isso, exatamente, é esse conceito, tá? É exatamente esse conceito. Claro, não precisa, então vocês têm a liberdade de usar a modalidade estrutural que convier para vocês, mas a gente vai revisar algumas, certo? Eu vou dar algumas para a gente conseguir entender essa sensação estética. Cada um vai querer criar, vai desejar buscar, tá? Para a gente conseguir entender, conseguir lançar e fazer o nosso projeto. Só que antes disso, a gente vai passar por algumas etapas iniciais e, basicamente, vai ser o estudo do sítio, né? A montagem do programa, e daí está relacionada à compreensão do tema, mercado público. Então, eu vou fazer com vocês dois vídeos que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou fazer isso nesse final de semana. Como a gente não está no mesmo local,
e tem coisas que eu gostaria de mostrar num exercício, numa visita de campo com vocês, eu vou fazer a visita, gravá-la e vou disponibilizar esse link para vocês. E as coisas que eu falaria para vocês presencialmente na visita, tanto do sítio quanto do local que eu gostaria de levar vocês no Mercado Público Municipal de Porto Alegre, que é o lugar que eu levo para mostrar, vocês vão poder ver através do meu vídeo e através de algum estudo que vocês vão fazer a respeito dos mercados e vão dar uma olhada no Mercado Público de Porto Alegre. Mas como eu já conheço a área, eu vou mostrar as coisas que são mais importantes ali, tá? O Mercado Público de Porto Alegre, ele é uma edificação histórica, onde, né, acontece as feiras em si. No nosso caso, nós não temos uma edificação histórica para trabalhar. Não é o tema do nosso trabalho aqui, utilizar uma edificação pré-existente ou histórica ou de nenhuma forma. Nós vamos construir do zero o nosso mercado, tá? Numa área que é vazia, nós vamos implementar do zero. Então, mas lá, enquanto programa, enquanto função, enquanto zoneamento, é um bom estudo de caso, é um bom local para a gente verificar e avaliar lá. Então, tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês lá nesse vídeo, então eu preciso que vocês olhem tudo isso, tá? Porque eu vou querer passar para vocês alguns conceitos sobre espacialidade, tá? Então, nós vamos entender conceitos de espacialidade e de funções, fluxos, eu quero enfatizar bastante nisso, tá? Então, aguardem para a semana que vem, isso vai estar carregado, porque eu estou pretendendo ir no sábado fazer isso, tá? E daí já compenso também aquela nossa primeira aula que não teve, que a gente ficou ainda sem o início de conteúdo. E sobre isso eu quero falar também. Desculpem pelo transtorno em relação à confusão da data da disciplina, do dia da semana. Quando eu fui convidada para dar essa disciplina, eu pedi para ela ser na quarta-feira, porque era o dia que eu tinha livre, a noite livre, e me organizei, e ela acabou sendo lançada na quinta. E vocês se matricularam na quinta, vocês não têm culpa de absolutamente nada, vocês organizaram a vida de vocês toda pensando que ela fosse na quinta. Eu estava bem feliz semana passada, em plena quarta, esperando vocês para dar aula, era 8h20 e poucos, e eu olhei assim, eu de quinta? Aí e a gente se deu conta que ela estava lançada errada. E daí eu sei que vocês falaram bastante com o Adrian também, por quê? Porque eu larguei ali aquele vídeo correndo e fui dar minha aula na quinta, quando a gente conseguiu trocar para quarta, embolou tudo, né? Deu uma confusão, mas que bom que deu certo e a gente conseguiu tirar das colisões de horário de vocês, porque a gente estava vendo que estava colidindo os horários, né? Que tem gente que tinha elétrica, eu acho, no segundo período, no caso da noite, tem gente que tinha projeto de paisagismo, né? Então, que bom que a gente conseguiu e deu tudo certo. Aprendizagem para mim, que confiei no que tinha pedido e não conferi, só fui ver na última hora, e aprendizagem para o Adrian também, que caiu o EAD agora para ele e ficou tudo tumultuado. Mas conseguimos resolver, tá? Então, nos desculpem e vamos compensar isso com uma aula bem boa, bem legal para todos. Então, esse é o recado sobre a aula. Vou começar, então, mostrando para vocês e compartilhando a minha tela aqui no Google Maps, tá? E eu vou mostrar para vocês o terreno e explicar para vocês... Eu não sei se vocês já fizeram projetos com terrenos em Canoas. Tu acha viável para quem estiver acompanhar a visita? Sim, podemos. O Alexander falou. Cadê o Alexander?
Alexander, a gente pode combinar. Eu nem tinha cogitado, porque eu achei que cada um era de um lado, que talvez vocês não iam ter interesse. Ó, tô tirando conclusão precipitada. Vocês querem organizar? Se a gente tiver um grupo aí, pelo menos uns 3, 4, eu consigo fazer a visita em conjunto. Eu sou da Serra, mas eu não acharia problema descer até Porto para fazer, sabe? Acho que seria interessante. É só Novo Hamburgo, então é bem divertido. Tem duas de Novo Hamburgo, tem do litoral, né? Eu vou precisar de alguém me filmando. Eu ia pegar algum suporte técnico aí, marido, alguma coisa assim, eu vou levar junto para fazer esse suporte técnico. E daí a gente filma, depois eu edito. Mas então, isso é muito legal, até porque vocês não têm muito isso, né? Já teve alguma vez na faculdade? Não. EAD, né? A gente acaba, talvez às vezes os professores não façam para não prejudicar, entre aspas, quem está longe, né? Mas para quem está perto poderia ser feito. A Victória teve visitas. Priscila, pode falar. É que a Victória vem do presencial, né? Sim, eu também vim do presencial, eu e a Gabriele. A gente fez também. Eu fui até o 5º semestre presencial e sempre tinha. Mas a gente, nos semestres anteriores, que a gente pegou projeto e planejamento urbano também, a gente, por conta própria, a gente foi até o lote para fazer essa análise do entorno, que a gente acha bem importante para o projeto, né? Sim, é muito importante. E até isso eu queria propor também. É que eu estou vendo que vocês estão falando, as visitas são muito... O que a gente aprende numa visita, a gente, às vezes, leva anos para aprender em aulas, ou às vezes nem anos não consegue aprender. Uma visita, ela é sempre muito rica, né? E como eu quero gravar isso, para pensar também nos colegas que não vão poder estar juntos, eu vou falar sobre conceitos e sobre como analisar, como estudar o lugar, e eu quero convidar que quem não puder estar na presencial, veja o vídeo e vá num local similar na sua cidade e tente buscar esses conceitos, esses assuntos que eu falar ali no vídeo, tente correlacionar. Então, no caso ali, o colega que está no Pará e é de Manaus, não sei se vai ficar. Existe o veropeso, não sei exatamente se tu estás em Belém ou se tem alguma... No Pará, passei lá na frente hoje, estava lá para aquele lado. Eu não conheço a edificação, se ela vai ter correspondência, né? Eu não me lembro. Tem uns metálicos, tubo lá, e o resto é tudo lona, coberto de lona. Então não vai ter muita relação, vai ter mais relação com o programa. Prof, já tem alguma data? Então, como eu ia só gravar, eu estava pensando em fazer no sábado que vem, mas aí eu acho que não dá tempo da gente se organizar, já que a gente vai fazer presencial. O que vocês acham da gente marcar para o sábado do dia, sem ser nesse no outro? Para vocês é melhor no sábado também, ou é melhor no dia de semana? Eu já falei sábado direto, que ninguém nunca quer vir durante a semana, né? Todo mundo trabalha. O que vocês acham do dia 14 de março? Eu não posso dia 14, pois eu vou estar numa viagem, mas se todo mundo for, eu olho o vídeo depois. Podemos... A gente não pode só deixar para muito adiante, porque a gente tem que desenvolver o programa, porque o mercado tem a ver com o programa. Mas a gente tem opção. Então, dia 7, que seria agora, dia 14, ou no máximo dos máximos, para a gente tentar juntar todo mundo dia 21. Querem fazer uma enquete? Ô, professora, a gente tem um grupo do WhatsApp, se tu não te importar, a gente faz a enquete lá no grupo, e depois a gente conversa contigo, pode ser? Tá, eu até ia perguntar se vocês estavam a fim de fazer um grupo comigo. Porque a gente daí, como tem essa função de visita, ainda mais, vai ter bastante assessoramento, eu costumo ter os grupos, eu só não quero briga.
Pelo amor de Deus, porque de vez em quando rola umas brigas, tá? Então, eu vou botar meu telefone aqui para vocês, aí se vocês puderem... 99. Se o projeto for individual, não vai ter briga, professor. Individual, não vou fazer Quanto tempo mais ou menos dura a visita lá? A visita... Eu tentar de 1 hora, assim, o que você imagina? 1 hora e meia. Vai depender do que vocês começarem a me perguntar, mas não é uma visita das mais longas, assim. Sim. A gente poderia marcar, assim, para todo mundo estar lá umas 10 horas da manhã, para não ficar muito tarde, para vocês terem tempo para se deslocar também dos locais mais longes, né? Então, quem vem da serra, coisa assim, tem aí, consegue sair umas 7. Então, seria por volta das 10, 10h30, se quiserem marcar 10h30, a gente precisa pegar o mercado de manhã, tá? Só essa questão de ter o sábado, tem que estar o mercado de manhã, tem que estar aberto, tá? No domingo não daria, até se desse a gente podia fechar um domingo aí, não teria problema. Mas vamos para o sábado e vamos fazer essa gravação, tá? Aí só a gente... Alguém consegue... Vocês podem pegar, se vocês já têm um grupo com vocês tudo lá dentro, vocês podem criar um novo com todos os números e me colocar no novo? Entenderam? Isso, aí me coloca, porque daí eu entro ali e daí a gente faz a enquete ali, chega no dia que tiver mais gente, fecha o horário e acerta isso, faz essa visita lá no local. Até vou, já que vocês estão querendo vir, vou ver se não tem algum outro lugar que tenha a ver com a nossa disciplina para a gente ir ali pelo centro também. Aí vocês podem ficar em um e no outro. Mas só o mercado já nos supre. Pode falar. Aproveitando a deixa do outro colega, individual ou em duplas o projeto? O projeto vai ser individual. A menos que vocês queiram muito fazer em dupla. Semestre passado me convenceram, né? Quem vota aí para fazer em dupla? Ou é todo mundo em dupla, ou é todo mundo individual, entende? Não dá para eu... Eu voto dupla. Dupla? Olha, o semestre passado eu fiz individual e eu quase encostei os parafusos para fazer os 3 projetos. Então, acho que dupla é uma vantagem. A dupla, ela é legal porque a gente interage com a outra pessoa, porque tem todo uma troca, né? E vocês conseguem se dividir tarefas e tal, um faz uma parte, outro faz outra. Só que, ao mesmo tempo, às vezes as duplas se desentendem, às vezes um está trabalhando e o outro não está, né? Às vezes a pessoa não está na mesma batida, assim, uma que a outra, né? Na mesma frequência. Então, vamos fazer assim. Eu faço sozinho porque é difícil de conciliar os horários. Sim. Sim. Para mim deu certo a dupla. Inclusive está até aí na aula. Tá, vamos fazer assim, ó. Tá liberado em dupla. Vocês se organizem, vocês só me comuniquem quem é dupla de quem, e quem quer fazer sozinho, faz sozinho, tá? Mas tá liberado dupla. Então, vamos seguir nessa linha. Tá, vamos olhar o terreno, então. Então, depois ali pelo grupo, veja se conseguem entrar. Eu vou tentar entrar, mas eu não vou tentar entrar agora, porque senão eu vou perder... Eu já te adicionei, prof. Então tá. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal... Bom, tá, eu vi aqui que vocês sugeriram Iberê, mas agora eu estava lembrando, se vai ter aula presencial, se vai ter visita e grande parte vem, a gente poderia ir no terreno, porque o terreno, a gente pode ver um conteúdo lá de levantamento de terreno, que foi isso que eu mostro para o pessoal do ateliê hoje.
como fazer um levantamento, como estimar uma curva de nível até um desnível e tal. Então, a gente pode fazer isso. Mas eu selecionei Canoas, porque a visita no mercado público é em Porto Alegre, o terreno é em Canoas. Canoas está selecionado justamente porque tem muito dado e muita informação, tem um banco de dados muito rico no município de Canoas, no sentido de informações sobre os lotes. Tá? Então, a gente tem mapas de curva de nível, a gente tem o GeoCanoas, que é um site muito bom para a gente consultar, fluxo viário, zoneamento, plano diretor. Então, Canoas é uma cidade muito bem estruturada com relação a isso, e é fácil de achar as informações, tá? Por isso que eu estou sugerindo. E outro que é um terreno muito bom, de um porte muito bom, o exercício já foi feito lá e deu certo. Tá? Então, eu vou agora compartilhar minha tela aqui com vocês. Uma janela. Tem que compartilhar a tela cheia, senão não gosto de fazer isso aqui, mas... Eu vou jogar vocês aqui para baixo, para não interferir tanto em vocês. Eu estou aqui no mapa do município de Canoas, tá? E este terreno, ele fica exatamente na quadra, depois eu vou passar para vocês a plantinha, tá? Ele fica de frente para a BR-116. Vocês estão vendo aqui onde está esse monte de carrinho aqui? É o nosso terreno. Eu vou botar na esquina. Esse aqui é o outro lado da rua. Nosso terreno é deste lado aqui, onde tem esse estacionamento aqui, Gringos Park. Tá? Então, nós temos a rua Fioravante Milanês, a norte do terreno, que é uma rua somente sentido BR-116 centro, tá? Esses fluxos também tem tudo lá. Essa aqui é a BR-116, aqui também é chamada Avenida Getúlio Vargas, e nós temos que considerar este prédio aqui da Planidata como pré-existência nesse nosso lote, tá? Eu vou descer primeiro a rua Fioravante Milanês, já vou usando os nomes porque vocês vão se acostumando com esses nomes de rua. O nosso terreno vai até, eu estou andando aqui com um carrinho, ando mais um pouquinho, vai até este banco aqui. Aqui tem um banco, tá? Tem uma construção que a gente vai considerar ela. É o limitador. Certo? Essas outras aqui por essa rua, todas a gente vai desconsiderar. Então, eu vou voltar para o BR-116 e vou ir lá para outra quadra, porque o nosso terreno vai de uma quadra a outra. Então, a frente, ou uma das fachadas é essa toda que pega aqui na BR-116. Então, vocês percebam que os carros estão mais para baixo. Eu não consigo botar o calunguinho ali, mas o terreno tem um desnível em relação à BR-116 de mais ou menos 2 metros, tá? Então, aqui nós temos este prédio aqui, que nós vamos considerar o prédio da Planidata. E aqui nós temos o outro lado do terreno, onde à esquerda fica a Praça do Avião, que é um marco da cidade de Canoas. E à direita, nós vamos desconsiderar esse canto aqui, tá? E nós vamos avançar, o nosso terreno vem aqui, ó, faz lateral com esse lado do prédio aqui. Então, nós temos todo esse estacionamento e nós temos aqui essas edificações que a gente vai desconsiderar e vai envolver na nossa edificação. Então, isso aqui, tudo que eu estou olhando aqui, sai até uma delimitação que eu vou dar para vocês ali. Tá? Então, só para entender inicialmente o terreno, eu vou voltar aqui. Agora eu só vou ter que ver se eu consigo olhar aqui.
preciso abrir a minha janela para eu poder riscar para vocês. Prof, Oi, pode falar. os índices TO, TA e os CA, a senhora vai disponibilizar para nós para fazer o projeto? Não, eu quero que E o vocês uso? consultem. Eu quero que vocês consultem tudo isso. Vocês costumam receber tudo isso pronto? No EAD, pelo menos para mim, já deram na penúltima vez. Tem alguns professores que dão, outros pedem para pesquisar, né? Geralmente, ou eles dão, mas igual a gente tem que colocar na P1 como conteúdo. Isso. Porque isso tem que estar sendo considerado desde o início, né? Na verdade, disponibiliza os arquivos, né, professora? E aí tu, em cima dos arquivos, vai fazendo pesquisa. Né? Arquivos, Desculpa, não entendi o que falou, Elton. tem uma professora que disponibilizou até mapas de nível e tudo, ela já colocou tudo disponibilizado. Tá. Eu vou ver o que eu consigo aqui, mas é bom dar uma consultada também, tá? Para vocês fazerem esse exercício dessa consulta de como se acha, tá? O nosso lote está aqui, ó, gente. Entre. Eu vou Ó, o nosso lote, aquele prédio que eu mostrei para vocês está aqui. E o nosso lote é isso aqui, ó. Tá? Vocês viram que é um lote grande. Bem grande. Pouquinha coisa, né, prof? Pouquinha Bem coisa. grande. Ô, prof, qualquer coisa, se tu não conseguir muitos arquivos, assim, né, ver o que tu vai conseguir, mas só disponibilizar, acho que a imagem ali do Maps, com bem limitado onde é o nosso lote, para a gente procurar daí. Ah, tá, isso eu tenho, tudo bem limitado para vocês. E eu vou colocar também para vocês, aí eu vou abrir aqui, alguns trabalhos, assim, exemplares, trabalhos que já foram desenvolvidos nessa disciplina e que alcançaram um resultado muito bom, tá? Que eu não quero que ninguém copie, é óbvio, né? O objetivo não é copiar, mas é vocês entenderem. Não sei se isso já aconteceu em outras disciplinas também com vocês, de alguém colocar exemplos. Não? Sim. Sim. Me ajuda bastante. Ajuda, né? Então, ajuda bastante. Eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho primeiro da Mariana Liz. Então, vocês vão conseguir entender aqui o que a Mariana fez. Então, eu acho muito importante, uma das primeiras coisas, a gente entender aonde a gente vai chegar, porque senão fica sempre muito confuso, né? Poxa, mas estou desenvolvendo isso, não estou entendendo nada, então vamos entender aonde a gente vai chegar, tá? Lá no final, isso aqui é a entrega final que eu vou mostrar para vocês primeiro, tá? O resultado final do trabalho. Então, vamos para a janela desse trabalho. Bom, começando, a prancha da Mariana, ela apresenta primeiro um 3D aqui do que ela desenvolveu. Bom, então esse é o conceito da Mariana. Ela trabalhou com estruturas de madeira, com uns arcos que ela veio desenvolvendo, tá? Essa questão estrutural, como ela é muito forte, a gente acaba tendo que desenvolver um módulo dela para poder reproduzir esse módulo depois, tá? Ele vai sendo replicado dentro do trabalho. Então, eu quero focar na localização aqui da Mariana. Deixa eu baixar aqui. Ó, então, aqui é a localização. Eu vou dar um... Vocês estão vendo bem nesse zoom ou precisa aumentar o zoom? Professora, o áudio está bem ruim. O áudio? Parece que tá abafado o áudio. Tem uns chiados, hein? Vou tentar trocar então. É que de vez em quando parece que dá alguma interferência, alguma coisinha dele tira, depois ele volta.
Aham. Eu vou Mas o som tá bom. Vamos ver se eu trocando o meu roteador eu vou rotear no meu celular. Vamos ver se eu trocando aqui eu melhoro um pouco isso. A minha internet. Ali. Ok. Vamos ver se vai melhorar, tá? Eu troquei a minha conexão e coloquei no meu celular. Vamos ver se vai dar uma resolvida. O que Continua, prof. Continua? Eu acho que é o fone. O meu fone. Deve ser o fone, o microfone, porque quando a senhora fala, vem a interferência. Quando para, fica silêncio. E começou depois que... Melhor. Estão me ouvindo? Bem melhor. Uhum. Vamos ver, eu tirei tudo aqui, vai ficar um pouco mais suscetível ao som, mas se parar o chiado, já resolve. Parou total agora. Parou? É o fone, então. Melhorou, prof. É alguma conexão do fone, dá uma interferenciazinha, ele acha. Tá, perfeito. Vamos lá, então conseguimos. Vocês estão conseguindo visualizar bem ou vocês precisam que eu dê mais um? Tá bom, sim. Tá bom? Tá. Aqui a gente tem a localização do terreno, tá? Mas eu tenho que conseguir riscar, porque tá aqui. Então, Rio Grande do Sul, município posicionado de Canoas, aqui é um mapa de Canoas, e aqui tá o recorte, digamos assim, do terreno, tá? Então, isso não mudou. No trabalho da Mariana é a mesma coisa. Então, aqui ela já faz algumas análises já, né? Cada um precisa fazer uma interpretação sua, porque vai ter um conceito diferente de como vai usar este terreno. Então, tudo depende de como eu vou colocar vários exemplos de formas que o terreno foi zoneado de maneiras diferentes, tá? No caso da Mariana, ela vai pegar, então tá ali já tá ali a separação. Nós vamos ver uma forma também de não... Vocês estão fazendo as entregas em pranchas, assim como eu estou mostrando, ou vocês estão fazendo as entregas em apresentação de alguma outra forma? Em prancha, geralmente. Em prancha. Que não adianta, a planta de arquitetura não tem como fazer de outra forma, né? A gente precisa de espaço para elas, para detalhar e tal, então acaba que fica inviável. Então, vamos manter em pranchas. Bom, nós temos aqui, então, eu vou baixar um pouquinho mais, um recorte desse terreno, e a gente vai padronizar, vai ter uma coisa no nosso edital para ter uma padronização da posição que esse terreno é colocado. Eu quero que a gente siga, que é deixando a rua Fioravante Milanês sempre para cima, que nem tá aqui nesse... Vou fechar o mapa e olhar vocês de novo. Que nem tá aqui, ó, nesse diagrama. A BR-116, ela tá à esquerda, a Fioravante Milanês está na parte de cima e a rua Frei Orlando está na parte de baixo, tá? É o norte ali, né? Hã? Já é o norte ali, né? Isso, é justamente por isso, para botar o norte para cima, mas para ficar com tudo alinhado, né? Para ficar com a rua alinhada, daí a gente vem trabalhando com tudo alinhado, daí padroniza. E aqui, ó, vocês estão vendo esse volume que está no trabalho dela em branco aqui, é aquele prédio que eu falei para vocês da Planidata, tá? Então, vocês veem aqui, ó, frente para a BR-116, esse ângulo, tem um dentinho aqui no terreno, e pega esse formato, tá? Nós temos um fator muito importante no nosso projeto, que é o fato de ter a gente tem 3 fachadas
Percebam que a gente tem 3 fachadas. A gente vai ter uma fachada muito importante para trabalhar de frente para Fioravante Milanês, uma fachada de frente para BR-116 e uma fachada de frente para Frei Orlando. Claro que não, que a gente não vai trabalhar a fachada para os fundos, ali pelo miolo das outras edificações. Mas as mais importantes, as visuais mais importantes são essas, tá? E a gente tem um fator muito forte nessa fachada da BR-116, que é uma área de uma rua, uma avenida muito grande, com um volume de tráfego muito grande, muito intenso de veículos, tá? E a gente tem uma zona, assim, com muita confusão de som, de alta velocidade. Então, um empreendimento desse porte, ele sempre vai ter que ser pensado nos acessos dele, em algum tipo de minimização, assim, desse impacto sonoro, tá? Então, é bem comum que a gente vá ver algum tipo de ajardinamento nos trabalhos, pelo menos nessa região frontal aqui que vai da parte da BR-116. Isso não é obrigatório, mas é normal que vocês acabem chegando a esse tipo de conclusão, que isso é necessário, tá? Para não deixar em si isso colado na calçada da BR-116. Eu falaria isso na visita do terreno, mas já vou falando agora para a gente já ir pensando e circulando ali, orbitando no Google Maps. A calçada do pedestre pelo lado da BR-116 é uma calçada que tem uma dimensão mínima ali, mas ela não é confortável das pessoas ficarem caminhando por ali. Então, é muito comum que, se a pessoa que está circulando ali, se o público que está circulando ali, ele pode entrar numa das ruas e desviar, não ficar caminhando pela BR-116, ele desvia, tá? Então, isso é algo que a gente tem que considerar muito dentro do nosso trabalho, como um viés de decisão, da gente pensar em criar, como a gente está conectando 2 ruas, como a gente tem uma fachada por essa quadra aqui da Fioravante Milanês, e outra fachada pela Frei Orlando, e nós temos esse desconforto do pedestre pela fachada da BR-116, é muito comum que os trabalhos, que a gente chegue à conclusão que a gente vai fazer esse caminho aqui, ó, da criação de uma rua interna, de uma rua em si, que a pessoa possa ir de um lado para o outro, tá? E desvie um pouco do fluxo da BR-116. Então, isso tem muito a ver com o nosso sítio, tá? Então, vocês veem aqui no trabalho da Mariana, que a BR-116, nesse caso desse 3D que está aparecendo aqui no cantinho, ela está aqui. A Mariana trabalha com um volume ao lado do prédio da Planidata e trabalha com uma rua interna que passa da Fioravante Milanês para Frei Orlando e que as pessoas possam fazer esse atalho. É aquele atalho que a gente faz às vezes. Vou passar por dentro dessa galeria aqui, que eu vou chegar lá do outro lado, certo? Então, isso é bem característico desse nosso projeto, da gente tentar buscar ou passar por dentro do mercado, entender que por dentro do mercado não precisa necessariamente ter essas zonas abertas, que nem o trabalho da Mariana tem, mas entender o quanto isso é importante neste nosso projeto, tá? O nosso projeto também tem um viés muito forte em relação ao estacionamento. Vocês perceberam ali, quando eu coloquei no Google Maps, que nós temos estacionamentos em cima onde está ocupado. Então, nós precisamos absorver esses estacionamentos, de certa forma, dentro do mercado, criando quase como uma contrapartida do nosso mercado, absorvendo esses estacionamentos. Não necessariamente assim, quer dizer que se cabe
300 carros ali em cima, eu vou ter que atender 300 carros dentro do nosso estacionamento do mercado? Não, nós temos só que obedecer o Código de Obras, tá? Então, como nós temos uma edificação que vai ter uma área muito grande, então vocês vão chegar num programa, cada um vai chegar num programa e vai chegar no seu pré-dimensionamento, no seu dimensionamento do seu mercado. Nós vamos ter que pegar essas dimensões de área e pesquisar lá no Código de Obras de Canoas e no Plano Diretor de Canoas quantas vagas de estacionamento por metro quadrado a gente precisa conforme o nosso tema. Vocês já consultaram o Código de Obras e Plano Diretor? Já, né? Se vocês já fizeram, várias cadeiras já fizeram. Então, é isso. A gente vai fazer essa consulta e vai chegar num número de vagas aí que a gente precisa atender. Essas vagas podem estar em cima, né? Todos no térreo. Essas vagas podem estar no subsolo. É comum isso acontecer, o pessoal jogar para o subsolo. E também já teve gente até que me pediu para deixar, posso deixar o térreo todo vazio e ter estacionamento, o mercado todo em cima? É possível. Não sei se é uma boa decisão de projeto, mas que é possível, tá? Então, vocês que vão articular esse programa. O trabalho da Mariana, então, vocês estão vendo que ele está num grau de detalhamento mobiliado, com os ambientes numerados, certo? Depois vocês olham isso melhor, lá quando eu colocar, vocês vão poder dar zoom. E ele tem essa numeração dos ambientes e tem uma legenda aqui na parte inferior, ó, porque como são muitos ambientes, acaba que começa a acumular quando a gente fica escrevendo ali em cima, fica muito saturado a planta e fica confuso. Então, muito provavelmente lá no final a gente vai ter que tirar e jogar uma legenda para baixo, tá? Então, nós temos aqui escala, legenda, nós temos uma graficação com diferenciações de pisos, né? Que a gente consegue, não tá em si o piso desenhado, mas a gente tem uma diferenciação para conseguir entender o que está num piso, o que está no outro, o que é vegetação, o que não é, certo? Um certo grau de escala, uma percepção de escala conforme algumas mobílias, tá? Então, aqui a gente tem mesinhas, blocos de sanitários, um carrinho que outro, nós temos também os eixos, né? Os eixos na planta, largados tanto na horizontal quanto na vertical. Nós temos aqui algumas inclinações, porque como o terreno tem um declive, né? A gente precisa utilizar algumas rampas, certo? E nós temos daí, então, a fachada que ela vem trabalhar, que daí ela coloca aqui nesse trabalho. Ela trabalha com corte, fachada, mostrando junto com a primeira planta. Ai, meu Deus, eu boto ali, o negócio pula. Que barbaridade, não sei porquê. O que barbaridade pro amigo... Bem gaúcho. Hã? É bem gaúcho. Eu não vou... Eu não memorizei o nome de vocês ainda, tá? Mas eu juro que eu sou boa de memória, eu vou memorizar os nomes. O colega do Pará que deve estranhar, né? Elton, né? Elton, isso. Memorizou já. Ó, aqui a gente tem um corte, então tá vendo que ela trabalhou com subsolo, ó, gente, isso aqui é subsolo, né? Ela trabalha com um pavimento térreo, com um pé direito bem alto aqui, ó, e trabalha com um volume lá para o cantinho, onde ela cria mais de um andar, porque a gente tem que absorver administrativo, essas coisas assim. E ela, a Mariana, ela cria uma rua interna,
lá para o fundo do terreno. Por quê? E daí isso vai ter a ver com o nosso programa. Mercados públicos, nesse sentido, onde tem muitos lojistas que operam, que fazem operações diferentes, existe um fluxo muito grande de carga e descarga de material o tempo todo, né? Então, tem sempre alguém descarregando, tem sempre alguém recolhendo, tem sempre um fluxo de carga e descarga muito intenso. Então, a gente precisa pensar nesse fluxo de carga e descarga, porque ele precisa ter um espaço específico para ele precisa ser pensado no projeto. A gente vai vir desenvolvendo isso com o tempo, tá? Já vi esse fluxo estar no subsolo, nesses trabalhos, já vi ele estar em uma rua nos fundos. No subsolo não dá lá muito certo, daí tu tem que ficar dependendo de elevador de carga para subir e descer esses materiais. E vocês vão ver que vão caber aí muitas bancas. As características dos mercados são ter operações diferentes, né? Então, a gente tem, assim, não sei se todos vocês já visitaram um mercado público. Várias cidades aí que vocês me falaram, eu sei que tem. Por exemplo, Pelotas tem, né? Belém, acredito que tenha. Mas talvez nem todos vocês tenham ido no mercado público. Então, o que é muito característico dessas operações? Ter uma zona que tem banca de peixes, certo? Frutos do mar em geral. Tem outra zona que tem, vou citar aqui de Porto Alegre, tá? Tem uma outra zona que tem produtos importados, patês, queijos, rotisseria em geral, certo? Tem uma outra zona que tem frutas, verduras, legumes, produtos hortifruti, granjeiros. Tem outra zona que tem padaria, restaurante, tudo muito nesse sentido gastronômico de consumir no local, mas também no sentido de fornecer materiais, insumos para os restaurantes, para quem está fazendo, para quem está passando. Tem uma outra zona que tem café, tem zona que tem... Aqui em Porto Alegre tem até venda de animais vivos também, peixe, agropecuárias, assim, né, rações para animais, enfim, tem um programa bem rico. E outra particularidade muito forte aqui do mercado público de Porto Alegre é que tem um setor para produtos religiosos também, né? Então, as pessoas buscam muito no mercado central produtos religiosos em geral, assim, da parte da religião afro. Então, tem um setor com inúmeras bancas para produtos religiosos também. Vocês veem que é um misto de muitas áreas. Então, pensem, se a gente tem tudo isso acontecendo o tempo todo dentro do mercado público, essas vendas acontecendo, a gente precisa de muito abastecimento e de muita carga diferente, porque quem compra, por exemplo, o produto religioso afro, recebe de um caminhão que chega ali, de uma entrega. Quem compra o peixe, né, o comerciante daí que está comprando o peixe fresco, vem num outro tipo de carga, refrigerada. Quem está comprando produto de vinho ou rotisseria, em geral, importados, vem num outro tipo de carga. Então, olha a quantidade de caminhões e fretes, em geral, que ficam chegando e saindo do mercado público todo o tempo, tá? Então, a gente precisa pensar muito nesse setor de carga e descarga como uma diretriz muito forte do nosso projeto. Seguindo no trabalho da Mariana, tá? Esse trabalho aqui é de 2023, segundo semestre. Então, vocês vão ter a oportunidade aí de ver as plantas dela do térreo, primeiro, segundo andar, terceiro.
Não, é subsolo, primeiro e segundo que ela tem, eu vou ir passando aqui. Vocês vão ter a oportunidade de ver como ela zoneou. Ó, eu clico e daí ele foge lá para cima, não sei porquê. Nós temos aí aqui, ó, os fluxos do estacionamento, tá? Isso precisa ser pensado, porque nós precisamos que o estacionamento, nós temos que conseguir que os carros façam as curvas, organizar da melhor maneira possível esse nosso estacionamento, rampas de descida, ou de subida, ou acessos, tá? Nós precisamos trabalhar com também uma alça de acesso. Esse nível de empreendimento desse porte, que é um empreendimento de um porte grande, com uma área grande, ela tem como exigência que a gente faça uma alça de acesso. Todo mundo sabe o que é alça de acesso? Ou alguém não sabe? Às vezes é um termo regional também, que é um recuo, não sabe? Sabe quando tu entra, tu vai num supermercado ou em algum lugar grande, que tu tá indo pela via de tráfego e ela tem um recorte que faz a rua quase como se entrasse pro lado da calçada, assim, tu faz uma curvinha e tu entra com o carro na direção de uma portaria que tu vai entrar. Sim, aqui em Carazinho tem um Coqueiros que entra, mas é pro subsolo do estacionamento daí. Isso, mas é isso aí. Tu tem meio que uma zona, assim, que tu entrou e o teu carro fica numa aceleração menor, assim, né? E tu cai para essa rampa de subsolo, então. É isso que é uma alça de acesso. É quando tu consegue tirar o veículo daquele tráfego, daquele fluxo muito intenso. forte. Tá, no caso ali. O fluxo intenso. Isso. Cruzou a calçada, naquela rampa em curva ali, e entrou naquele corredor ali. Aqui no trabalho dela, isso aqui que a gente já está vendo aqui, ó, é o subsolo, Sim. Tá? Então, aqui já está aparecendo, o carro está entrando, né? Sim. O carro veio pela rua Fioravante Milanês, entrou aqui, desceu, fez a curva e chegou aqui. Essa é a entrada do estacionamento dela, tá? E a saída do estacionamento dela, acho que não tá aparecendo aqui. Ela faz a saída lá pelo outro lado daí. Para a circulação dentro. Do lado do candidato ali. Isso. Aí ela joga pro lado do planidata. Então, aqui, ó, daí aqui, claro, ela vem curva para um lado, curva para o outro, mas aí quando o carro vai sair, ele vem por essa rampa reta aqui, no caso dela, né? E sai na planidata, ali do ladinho da planidata. Porque isso aqui é bem interessante, já eu falar sobre os fluxos das ruas ali para vocês. Deixa eu diminuir o zoom aqui para eu mostrar as ruas. Porque as duas ruas, tanto a Fioravante Milanês quanto a Frei Orlando, que são as ruas de cima e de baixo, elas têm mão única. Então, é assim, vou riscar aqui. A BR-116 vem sentido Novo Hamburgo, Porto Alegre. Então, os carros vêm nesse lado aqui, fazem esse movimento, tá? A Fioravante Milanês vai para o sentido do centro da cidade. Para cá é o centro da cidade de Canoas, tá? Então, os carros dobram, vêm lá nesse fluxo e dobram. E aqui, a Frei Orlando, ela vai nesse sentido para a BR-116. Então, o que a colega aqui fez? O carro está vindo, veio aqui, entrou no estacionamento, desceu, chegou no estacionamento. Estacionou, fez o que tinha que fazer, eu não vou tirar o cursor só para não perder a linha. Veio e saiu no estacionamento, certo? E foi de volta na direção da BR-116 para ir embora. Entende? Esse é o fluxo das vias. Essa via aqui vai nesse sentido e essa via aqui
vai nesse sentido, tá? Se a gente inverte isso, fica talvez um pouco mais complicado, porque a gente direciona um fluxo, porque um pouco mais para cá, assim, no mapa, tem uma outra rua no centro de Canoas. Só que é uma rua menor, de caixa menor. Então, se por acaso tu inverter e quiser que, em vez da entrada ser por esse lado, ser a saída, toda vez que o carro sair, ele é obrigado a vir para cá e pegar essa via interna lá, para depois ele voltar para ir na direção da BR-116 e sair. São formas de articular. Vocês também podem, se quiserem, sugerir uma inversão de sentido das vias, mas considerem isso somente se vocês puderem justificar de uma forma muito consistente, porque hoje esse fluxo já está, assim, consolidado na cidade por uma série de outros fatores que não tem só a ver com o nosso mercado municipal aqui, tá? Não tem só a ver com isso. Então, o ideal é que a gente consiga manter esses fluxos e fazer o mercado se adaptar a isso, não em si as vias se adaptarem a isso. Por que esse mercado... Pode falar. Professora, e fazer a alça direto na BR Pode não? Também. De entrada, no caso, né? Sim, pode também. Pode fazer a alça de entrada e de saída, pode fazer a entrada e saída ficarem juntas, certo? Quanto isso não tem uma diretriz, assim. Eu estou dando já uma leitura do terreno sobre vários pontos de vista para vocês, mas cada aluno interpreta de maneiras diferentes, né? Então, tem trabalhos, já vi trabalhos que ficou uma alça aqui assim, ó, mais ou menos, sabe? Então, faz uma redução de velocidade no carro e fica meio que aqui assim, ó, tá? E daí o carro vem e desce aqui, ou depois sobe aqui, e daí a alça fica para cá também, para o carro vir numa baixa velocidade e entrar na via de volta e ir embora. Isso também pode acontecer, tá? Mas a gente tem que pensar nesses fatores. Aí o que vai ficar melhor, o que não vai, porque vocês já sabem que cada decisão que a gente toma gera um impacto, né? Então, vai ficar compatível com a arquitetura que tu quer criar em cima, com aquilo que tu tá buscando na parte superior, tudo tem que ver nesse sentido. Então, primeiro, o que nós temos? Qual é a nossa primeira tarefa, então, nessa disciplina? Eu já vou me encaminhando aqui, então, para encerrar a nossa aula de hoje. Nós precisamos entender esse terreno, certo? Compreender esse terreno, compreender o nosso tema, mercado público municipal, compreender esse mercado público municipal como uma edificação de grande impacto para a cidade, no sentido, assim, de ela pode articular, criar uma nova articulação, uma nova costura na cidade, tá? Com relação a ser ponto turístico. É nisso que eu quero dizer. Ela é uma edificação de caráter quase monumental para a cidade, não dá para chamar de monumental, porque não é tão grande assim, mas é uma edificação de grande impacto para a cidade, e ela está muito localizada, assim, num local de potencial turístico, porque está ao lado de uma praça, da Praça do Avião, e Canoas é uma cidade de passagem, com poucos pontos turísticos, mas que existe um fluxo, um perfil de pessoas, é uma cidade com muita indústria. Então, Canoas tem um tipo de turismo, entre aspas, em horário comercial ou em dias de semana, nas noites. Vocês sabem aquelas
aqueles locais, aquelas cidades que recebem visitantes, mas esses visitantes, eles não estão ali necessariamente para fazer um turismo de lazer, eles estão ali a negócios, certo? Então, Canoas tem esse perfil, é uma cidade que recebe muitas pessoas diferentes, muitos visitantes, muitos turistas, mas são turistas de negócio, são turistas que vêm durante a semana, que vão trabalhar lá, a gente tem aqui refinaria, tem uma série de empresas de porte bem grande, e que essas pessoas ficam aqui durante a semana trabalhando, e de noite, ou em um final de semana, elas podem sair para passear e usufruir um pouco da cidade. Então, elas vão procurar restaurantes, elas vão procurar, às vezes, algum ponto turístico na cidade, e elas não encontram muito, elas encontram bem Isso daí pouco. tá quase me lembrando uma estação gastronômica, que é mesmo no sentido que Carazinho, tem um mercado e a estação com vários barzinho e o lugar para sentar no meio. Isso, é algo assim que a gente quer, só que a gente quer que ele tenha um caráter bem de mercado público, por quê? Porque o público da cidade, o morador da cidade também vai ali, e ele vai ali para se abastecer, ele vai fazer aquelas filas gigantescas na Semana Santa para comprar peixe, entende? Ele vai buscar o mercado para se suprir dos hortifruti, né? Ele, em vez de ele ir ele vai buscar hortifruti ali dentro, ele vai ter várias bancas de hortifruti. Esse é a função do mercado público, tá? Ele é parecido com um supermercado, só que ele é um pouco mais particular, um pouco menos, a unidade dele é um pouco menor, ele vende, o produtor tem a possibilidade de vender direto, tá? É muito comum também a gente ter feiras sazonais nesses mercados. Então, aquelas feirinhas que a gente vê, às vezes, assim, que os produtores trazem e montam uma banquinha, nós vamos ter bancas dentro desse mercado. Então, faz parte do nosso projeto desenvolver essas bancas, tá? Vou carregar para vocês agora mesmo, ali no Aulas, esse trabalho que eu estou mostrando, tá? Vou fazer uma pasta com trabalhos finais e vou colocar alguns outros trabalhos também que foram muito bons para vocês entenderem aonde nós vamos chegar. E vou colocar também entregas anteriores, assim, que foi a AP1 do pessoal, o que foi a AP2 e o que foi a entrega final. Vou ir construindo isso ali para vocês irem olhando, tá? Para vocês entenderem onde a gente vai chegar. E nosso primeiro passo, então, vai ser compreender esses conceitos, então, para a próxima aula do tema, desenvolver mais o tema mercado público, fechar essas datas dessas nossas visitas, e depois nós já vamos começar a entrar no conteúdo de estruturas, de compreender a morfologia das estruturas, a forma delas, e como a gente vai tirar partido disso para dentro do nosso projeto. Porque é basicamente isso. Nós vamos pegar a forma das estruturas e vamos incorporar isso como linguagem para o nosso projeto. Tá bom, gente? Tá certo, prof. Show? Sim, prof. Tá? Nós estamos aqui num grupo de 15 pessoas agora. Eu não tenho bem na mente, eu acho que tem gente que faltando, eu acho que a minha turma é um pouquinho maior, mas sempre espero contar com vocês, com a presença de vocês, porque vocês sabem que realmente é diferente a gente estar ao vivo aqui conversando, vocês poderem estar tirando uma dúvida que surja, do que a gente estar vendo a aula gravada. Então, peço aí que vocês sempre estejam presentes na medida do possível, tá? Conto com a presença de todos, para a gente fazer esse semestre ser... Pense bem, esse semestre precisa ser o que vai unir
todos os conteúdos, todos os conceitos que vocês já sabem e que vai preparar vocês para o TCC. Esse é meu objetivo. Tá? Ai, prof, já dá um nervoso já. Já dá um nervoso. Não, mas eu vou... vocês vão ver que vai ser legal e que eu vou conseguir, assim, puxar vocês para isso. Tá? Uma dúvida, elétrico e hidráulico vai entrar também? Não. Não vai ter projeto elétrico e hidráulico, vai ter espaços de infraestrutura, né? Sim. A gente vai considerar todos esses espaços de infra que são necessários para tudo isso. Vamos colocar isso dentro do nosso programa e essas áreas têm que ficar ali. Mas nós não vamos em si calcular, dimensionar, mas tem que ter caixa d'água. O projeto vai ter que ter reservatórios de água, vai ter que ter esses espaços preparados. Essa infraestrutura toda precisa estar considerada no nosso programa e no nosso lançamento. Mas nós não temos plantas específicas para isso. É que eu não cheguei até o fim aqui com vocês de mostrar o trabalho, mas nós vamos desenvolver esses interiores e nós vamos desenvolver em detalhamento um corte de pele. É nesse nível que a gente vai chegar, a gente vai avançar no detalhamento arquitetônico, fazendo o corte de pele. Mas esse corte de pele nós vamos definir ele só lá depois, lá no fim, quando vocês tiverem codificação já montada, com estética definida, com tudo, nós vamos selecionar, cada um de vocês vai ter um trecho da sua fachada que vai detalhar melhor, vai fazer um detalhamento de corte de pele. Nesses materiais que eu vou colocar para vocês, já está com esse resultado. Vocês já vão ver com os cortes de pele feito. Não se apavorem, tá? Não se apavorem, é um trabalho grande, mas é um trabalho muito bom de fazer, que vocês vão conseguir evoluir bastante. Só não é o tipo de trabalho que não dá para deixar para fazer tudo quando faltar um mês para terminar o semestre, né? Tem que vir fazendo. Pode falar, Priscila. Uma coisa, assim, que até a gente estava entrando em discussão, às vezes, com as colegas, assim, é sobre as etapas. Às vezes, o professor de projeto deixa essa parte do projeto em si muito lá perto do final do semestre, a gente acaba fazendo as coisas bem corridas, assim, não tendo tanto tempo. Às vezes a gente fica muito na parte ali do entorno, investigação e dados e coisa, e daí, então, às vezes, quando falta muito pouco tempo, assim, para terminar o semestre, daí tem toda a parte do arquitetônico, de pranchas, disso, e daí eu acho que isso que às vezes deixa mais a desejar, que eu acho que, no meu ver, é a parte mais importante, né, que é saber colocar ali no papel o arquitetônico dentro né, do esperado ali. Então, sim. Não, na AP1 nós já vamos ter lançamento de partido. Assim, geralmente a gente ficava, tipo, na P1, tipo, conceito, daí na P2, daí que era o lançamento, daí só na 3 que a gente começava a desenvolver, sabe? Eu acho que isso é um lado ruim, assim, sabe? Porque daí, às vezes, a gente faz as coisas rápido, porque daí tem a entrega de todo mundo, né? E daí a gente deixa para, daqui a pouco, fazer um trabalho não tão bom, né? Não, na AP1 nós já vamos ter anteprojeto, assim, partido inicial, né? Porque a gente é um partido grande, justamente por isso. Como é um partido grande com muitas zonas para a gente articular, a gente precisa fazer isso meio logo, mesmo que ele precise ser corrigido. É justamente por isso que a gente precisa fazer isso meio logo, para eu conseguir ir assessorando com vocês e ir conseguindo fazer vocês desenvolverem ele e chegar às conclusões que vocês precisam chegar. Eu vou conduzir a turma de vocês como eu conduzo uma turma presencial, tá? Eu não vou conduzir a turma de vocês, eu me nego, desculpem, a fazer isso, porque às vezes o próprio professor vai deixando e vai conduzindo de um jeito diferente, porque às vezes a gente não tem recurso à distância, mas para mim isso não está certo. E assim, ó, se a gente não fizer isso agora na Ateliê 8 com vocês, a gente não vai conseguir fazer, e vocês vão cair lá no TCC e não vão conseguir fazer. Então, é por isso que a gente vai se puxar aí. Pode falar, Alexandre.
Não, a nossa turma é uma turma presencial, só cada um na sua casa. Então, a gente vai fazer a nossa parte também de participar das aulas para a sintonia e um bom aproveitamento para todos, né? Quando eu falo presencial, não estou achando que vocês são realidade virtual. Eu só estou comparando com o curso de Canoas, né? E o curso que a gente tem que... Mas vocês vão ser arquitetos e vão estar competindo com qualquer outro tipo de formação aí no mercado. Então, tem que ter recursos para isso, tá, pessoal? Então, vamos puxar. Vocês vão ver que vai dar tudo certo. Não surtem, vai dar tudo certo. E eu estou aqui para isso, tá? Eu estou aqui para assessorar vocês, para dar suporte para vocês, tá? E nós vamos ir marcando aí, conforme começar a precisar ter assessoramentos individuais, nós vamos ir marcando horários, tá? Eu gosto de fazer assim. Tem dias que a gente pode fazer todo mundo junto, para um agregar no trabalho do outro, mas tem dias que a gente marca e a turma tem tantos, vamos marcar. Eu posso até abrir a noite toda daí, para poder assessorar melhor. Em alguns momentos, em algumas noites, nós vamos fazer uma noite inteira de assessoramento para eu conseguir dar suporte para todos. Vamos ver quantas duplas, quantos trabalhos vão ter, preciso definir isso, porque pode ser que tenha 10 trabalhos, pode ser que tenha 8 trabalhos, entende? Conforme vocês se organizarem em duplas, aí eu vou ver quanto tempo vai sobrar para cada um, e daqui a pouco a gente atende no início da noite quem tem conflito de horário, e no final da noite eu deixo para atender quem não tem tanto conflito de horário, para a gente conseguir fazer... Meu objetivo é preparar vocês para o TCC, tá? Meu objetivo é esse, principal. E peço que o de vocês seja esse também. Vou fazer um ateliê que vai me deixar pronto para o TCC. Eu vou pensar em tudo que tem que pensar para fazer um TCC, tá? Tarefa dessa semana... Vou colocar lá, eu sei que tem gente que já deve ter que estar saindo, entender, compreender plenamente esse terreno, à distância, tá? Eu vou disponibilizar os materiais que eu puder, site de Canoas e tal, para vocês começarem a consultar os índices e tal. Isso tudo já tem nos trabalhos, tá? Só que nem eu disse para vocês, é importante que a gente dê uma olhada para a gente aprender da onde a gente tira essas informações. Sim, é isso aí, prof. Beleza, gente? Então, tenham uma boa noite, podem ir quem precisa ir para as outras disciplinas, entrem lá, que senão os professores vão me xingar. Até se quiser talvez abrir fora, alguma coisa assim, daí a gente vai botando quem tá em dupla, daí já consegue ver quantos trabalhos mais ou menos vão sair. Tá, lá no aula, né? Isso, Tá, eu vou abrir ali. Agora eu fecho aqui. E a gente responde dizendo, eu sou dupla com fulana, vai dar, consegue quantificar ali. Perfeito. Tá bom. Obrigado, prof. Combinado. Boa noite. Valeu, tchau, tchau, boa noite a todos. Boa noite.